O mundo está em guerra. As pessoas saem às ruas de olhos fechados para não enxergarem, mas há corpos de Os soldados soldados mortos mortos surgindo nos surgindo nos campos. campos. Os tiros Tiros constantes constantes ensurdecem os ensurdecem os ouvidos. ouvidos e ninguém é capaz de ouvir os nomes nos boletins que chegam informando as Informando as baixas. baixas. Os soldados Soldados lutam lutam para deixar de guerrear. As pessoas desviam dos corpos caídos, mas eles continuam se acumulando nas esquinas. Uma Uma pessoa que tropeça se pergunta quem quem poderia poderia ser ser aquele aquele caminho. no caminho. Alguém abre o olho num descuido, e nessa hora se lembra. O mundo está O em mundo guerra. está em O guerra. mundo está em guerra. Movimento 1. Paz. 4 soldados enterrados no buraco. Eles ainda vestem seus uniformes, a terra dentro das botas e debaixo das unhas. As mangas estão arregaçadas e os lábios estão roxos. Seus corpos oscilam entre a tremura e a paralisia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Parem de se mexer. 17. Eu avisei que a gente devia dar meia volta. A gente já estava quase chegando, não tinha como voltar. Eu só queria chegar logo. Por mim, a gente nem tinha saído. Eu sei o que acontece com um soldado que se arrisca a sair no meio da noite. Quem tá nisso aqui sabe que não existe essa coisa de lugar seguro. Eu fui porque... Não sei por que eu fui. Eu só acho que a gente devia ter esperado um pouco mais. Deve ter sido porque eu estava sufocando. É isso. Eu não aguentava mais. Acredita em mim. A gente vai conseguir. Eu fui com o que deu para pegar. Eu tenho certeza que na hora eu escutei alguma coisa. Era perigoso como em qualquer outro lugar. Se era dia, se era noite, se era em público ou improvável, não faz diferença. Não dava para ver nada. Tava tudo escuro. A gente não estava fazendo nada de errado. E tava úmido. E frio. Eu avisei que eles iam descobrir a gente. Eu Mas ainda ninguém não me ouviu, sei como sempre. de onde eles vieram. Até que do nada eles apareceram. Bem no dia do meu aniversário. É uma guerra. Justo quando eu havia prometido que ia chegar cedo em casa. Se tivessem me perguntado, eu teria dito. É uma maldita guerra. Como você espera que te enxerguem numa guerra? Eu disse. E agora? Como é que fica? Eu simplesmente não chego? Hoje não. Hoje é meu aniversário. Mas não adianta dizer nada. Mas não fez diferença. Parece que eles não ligam pra isso. Então, é assim aqui. Agora a gente sabe. Do mesmo jeito que ouvíamos falar, só que um pouco pior. 107, 108, 109, 110, 111. Agora nós vamos morrer aqui. 111. Eu contei cada uma. Por 111 vezes, eles bateram com a pá sobre a terra, como se quisessem ter certeza de que estavam nos apagando do mundo. Eu contei. Quem é que traz uma pá pra guerra? Você se acostuma a ouvir desde pequenas histórias sobre a guerra. A evitar o campo de batalha, a dormir com o som dos tiros, a desviar das bombas. Mas quando acontece com você é difícil de acreditar. Eu só pensava na minha promessa. Voltar cedo pra casa, não ir salvo, inteiro, vivo. Promete? Prometo. Uma noite. Uma única noite. Ninguém morre no dia do aniversário, eu pensei. Aí você se lembra que era tudo uma questão de tempo até chegar em você. O tempo todo eu só pensava em ser forte. Tem soldado que nem comemora. Eu só queria uma noite da guerra. Nem precisava ser surpresa. Eles apareceram de surpresa. Eles estavam em algum lugar estratégico, exatamente entre mim e as minhas promessas. Eles, os soldados inimigos. Onde quer que a gente pise, nossas botas sujas de terra vai ser o motivo para eles começarem uma guerra. Então eles nos cercaram. Eles riam, gritavam, comemoravam.
Parecia uma festa. Vocês sabem que dia é hoje? Eu juro que eu tentei ser forte, mas Eles disseram. Cala a boca. Não se mexe. Vocês estão me matando. Eles não disseram nada. Eu tentei escapar, eu corri, eu tropecei, eu gritei, eu chorei, eu rezei, eu puxei o freio de mão, eu me ajoelhei, eu fui calado, eu acelerei, eu fui ferido, eu sangrei. Eu levantei as mãos, para os meus dedos. Eu fiquei cego. Eu gritei mais forte, eu não fui ouvido, eu não aceitei. Eu acelerei, eu buzinei, eu travei, eu desisti. Eu não pude voltar. Eu tentei acordar, eu perdi. Eu me rendi. Eu não lutei, eu desisti. Eu fiz aquilo que eu prometi não fazer. Eu não consegui cumprir a minha promessa. Eu não fui forte. Eu quis fugir e eles me pegaram. Eles me pegaram. Não deu para fazer nada. Apenas entregaram uma pá. E mandaram cavar. Uma pá. Eles podiam ter nos matado. Eles deviam ter nos matado. Eles queriam outra coisa. Essa é uma guerra diferente. Um buraco. Um buraco. Esse foi o meu presente. E eu cavei. 1, 2, É uma guerra que escolhe te matar exatamente do jeito que fazem com você em 5, vida. Te 6, escondendo. Tem uma história. 8. E se a gente tentar sair daqui? Mais fundo. 10, 11, 12, 13. É uma guerra diferente porque é invisível. 16. É a história sobre uns soldados que se fingiram de mortos depois de um ataque. Eles se sujaram de sangue, se enfiaram debaixo dos corpos e ficaram lá. É uma guerra para a qual não fomos convocados. Um buraco. Mas podia ter sido 40. uma sarjeta. Um beco. 40. Um porta-malas. Um carro. Uma guerra em que a nossa farda é a nossa pele. O que eu nunca havia entendido é como alguém poderia desejar a morte depois de ter acabado de escapar dela. E nossa patente sempre será a mais baixa. Eu imaginei todas as possibilidades. Eu pensei em tudo enquanto cavava. Era impossível escapar. Não farão medalhas com os nossos nomes. Eu parecia estar metralhado quando terminei de cavar. Vão nos culpar antes de nos achar, vão nos prender antes de acusar, vão nos bater antes de perguntar e nos matar antes de julgar. Eles vão. Quem vai primeiro? Quem vai primeiro? Tô sentindo um gosto estranho. Eu já não sentia nada. Eu senti raiva. Eles mandaram a gente entrar. Foi como um bolo. O bolo de aniversário que minha mãe fazia todo ano. É assim que vocês vão morrer hoje. Aquilo ficou na minha cabeça. Um por cima do outro. Vivos. Uma camada de bolo, uma camada de recheio, outra camada de bolo e uma cobertura bem grossa. Eu fui o primeiro. Me jogaram por último. Gosto de sangue. Tem alguém sangrando aqui. E agora continuamos soterrados. Só que dessa vez num buraco de verdade. Eu fiquei por baixo de todos os meus companheiros. Eles começaram a jogar terra sobre os nossos corpos empilhados. E pequenas pedras foram sendo disparadas, explodindo meus olhos, atingindo meu peito, rasgando meus braços, perfurando os meus pulmões, destroçando meu maxilar, desfigurando meu rosto, esmagando minhas costas, torcendo meu joelho, esburacando meus órgãos. Me lembrei dos soldados que se fingiam de mortos. Meus companheiros se contorciam desesperados. Se mexiam sem parar. Tava impossível suportar o peso. Ela chorava baixinho e dizia umas coisas impossíveis de ouvir. Ela não conseguia se lembrar quantos anos estava completando. E pesava mais ainda, porque me enterraram com promessa. Vou virar capitão, vou te orgulhar, vou voltar cedo para casa. Cada uma pesava 1 tonelada. Quando terminaram de cobrir,
eles bateram com a pá sobre a terra. E eu contei cada uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Eu não aguentei. 9, 10, Enquanto ele contava, 12, 13, e ela misturava raiva com reza, 17, 18, 19, e ela falava sozinha, 24, 5, 6, 7, 8, eu perdia o ar e era esmagado. Eu pedi para que se menos, mas eles não me ouviram. Eu não aguentei e fui o primeiro a morrer. Mas aquilo ainda ficou na minha cabeça. É assim que vocês vão morrer hoje. Nessa guerra, a gente morre todo dia um pouco. Hoje foi assim. E amanhã? E depois? 111. Movimento 2. Raízes. Mais fundo. Restam 3 soldados vivos. No buraco faz silêncio, frio e muito peso. Do lado de fora, o tempo começa a fechar e quem está vivo ouve alguns trovões anunciando chuva. Boletim de guerra. Registros indicam que tropas inimigas avançaram esta noite. Soldados inimigos foram vistos à espreita, embora não houvesse nenhum tipo de ação programada por nenhum dos lados. Há indícios de conflitos ocorridos entre estes soldados e membros do nosso exército que estão sendo apurados. Não há ocorrências de ataques ou investidas relevantes. Vocês estão ouvindo isso? Ele parando de respirar? Acho que ouvi tiros. Será que são eles? É um silêncio. Um silêncio ensurdecedor. Vocês conseguem ouvir? Tá tudo muito quieto. Vocês estão quietos. É que eu não consigo dizer nada com esse gosto ruim na boca. É terra. Meus ouvidos estão entupidos de terra, não consigo ouvir nada assim. Não. Não é isso. Não há nada para ouvir. Apenas um silêncio. Pesado. Dolorido. Só não entendo de onde está vindo. Tudo que eu ouço ainda são os gritos e choro de desespero. E também os ossos estralando, sangue vazando, os vermes debaixo da terra, algumas vozes na minha cabeça, mas eu não ouço nenhum. Estou sentindo uma surdez gritante que invade nossa cova e deixa tudo mais pesado, mais doído, e queima na pele. Sim, eu sinto. Mas de onde vem? O silêncio. E lá, do lado de fora, esse silêncio vem da superfície. Me parece que tem uma guerra acontecendo. Por isso, ninguém nos ouviu. Por isso, ninguém vai nos ouvir. Lá fora estão todos mudos e surdos, no mais completo silêncio. Dizem que depois que alguém morre, por alguns instantes não se ouve som nenhum. Antigamente, os ouvidos percebiam quando isso acontecia. Mas depois de tantas mortes seguidas, o silêncio que vem depois se tornou a única coisa que os ouvidos conseguem perceber. E agora eles se acostumaram. Talvez se a gente romper o silêncio, alguém perceba a gente aqui. Mas como? Como?
Vocês estão me ouvindo? Boletim de guerra. O grupo de soldados que se envolveu num conflito contra inimigos continua desaparecido. Novas buscas terão início e maiores informações nos próximos boletins. Será que eles já foram? É que tá muito frio aqui. Então deve estar frio lá fora também. Eles não devem ter ficado lá fora com esse frio. Ou será que estão? Eu não ouço nada. Devem estar escondidos e quietos, esperando que a gente faça alguma coisa. Vocês não estão com frio? Eu sinto alguma coisa me perfurando. Mas eu não sei o que é. São as árvores, as raízes. Eu sei disso porque eu sempre brincava na terra e sentia as raízes no fundo. São os pés delas. Estão nos chutando. Tem pedras também, estilhaços e pedaços de pá. Bem que minha mãe me avisou que ia esfriar. Eu devia ter obedecido e vestido uma blusa. Eu não achei que a gente viria para um lugar tão frio assim. Deve ser por causa dele. Dizem que depois que alguém morre, tudo em volta esfria. Então nós vamos congelar aqui. Mas de manhã, o sol esquenta a terra. Eu sei disso porque eu sempre brincava na terra quente pela manhã. Não vai amanhecer. Não? Claro que vai. Não para nós. Foi o que eles disseram. Que nunca mais veríamos o amanhecer mais uma vez. Eles não me disseram isso. Eles não me disseram nada, na verdade. Eu perguntei para onde estavam me levando, mas eles não diziam nada. Eles eram frios. O que eles disseram para vocês? Droga. Droga. A minha mãe estava certa. Ela sempre tá certa. Não sai de noite. Não volta tarde. Não anda sem camisa. Leva documento. Não fala palavrão. Abaixa a cabeça, não foge de soldado, honra tua farda, para quando eles mandarem, não usa capuz, mesmo se tiver frio, não sai com roupa curta, não fala com ninguém, não senta na escada quando ouvir tiroteio, não passa perto de buracos, se passar, não entra, não larga minha mão. Cuidado com a guerra. Cuidado com a guerra. Cuidado, porque para os outros ela é invisível, mas pra gente ela tá aqui, na porta de casa, dentro do quarto, no meio da noite. Merda. Porra, puta que pariu, filhos da puta, caralho, vão se fuder. Ela sempre acertava sobre o tempo, mas ela não disse nada de chuva. Agora a chuva vai molhar a terra vai virar lama e a lama vai deixar tudo ainda mais frio aqui. Podia ser uma poça, uma escada, uma sarjeta, mas eu vim parar num buraco. Minha mãe vai chorar de raiva quando souber. Boletim de guerra. Testemunhas relataram um possível ataque de elementos inimigos nas imediações onde os soldados desaparecidos foram vistos pela última vez. Não há informações sobre as motivações ou descrição deste ataque, mas as autoridades alertam que o ocorrido pode desencadear uma onda de repressão e instaurar um clima de guerra. As buscas ao grupo desaparecido continuam. Se eles voltarem. Eles não vão voltar. E se eles quiserem ter certeza que estamos enterrados, de que a terra é suficiente por cima, nem que seja para deixar a pá ao lado da copa para parecer que fomos nós que fizemos isso. Eles não vão voltar. Eles já devem ter quebrado a pá em 4 pedaços e receber suas medalhas. Agora, exatamente agora, eles devem estar sendo aplaudidos, bebendo à vontade, enquanto contam sobre quando encontraram 4 soldados no meio da noite e fizeram cavar a própria cova. Quem sabe uma missão de busca. Ninguém vai saber de nós. Os boletins não vão informar nossos nomes, os generais não vão sentir a nossa falta. A guerra vai continuar, apesar de nós. Não existe para onde voltar. Tudo isso virou areia movediça. Ninguém virá.
Ninguém. Eu queria que alguém viesse. Qualquer um que pudesse ajudar a aliviar esse Silêncio. Frio. peso. Tá chovendo lá fora. A água transformou a terra em lama. A terra fica encharcada, então engole a gente. Não estou falando do buraco. Estou falando do peso. Vocês, nós. Está muito pesado aqui. Mas vocês não sentem, vocês só se mexem. Primeiro foi ele, e pela ordem, a próxima sou eu. Mas vocês não ligam, porque vocês estão mais perto da superfície. Ainda conseguem aguentar. Bem que minha mãe me avisou. Agora eu te entendo. Como pesa, meu Deus. Queria poder ouvir o barulho da chuva. Até isso eles tiraram da gente. Eles não percebem. Eles parecem não sentir. Eu só ouço tiros e silêncio. O tempo todo. Um novo tiro, um novo silêncio. E eu não consigo ouvir mais nada. Parem de se mexer. Eu queria poder tomar um último banho, beber a água da chuva, sem que estivesse misturada com terra, com lama. Parem de se mexer. Por favor, parem de se mexer. Para. Vou aguentar. Dizem que depois que alguém vê a morte, essa pessoa enlouquece. Como é a vida após a morte? Eles não me ouvem. Continua pesado, eles continuam se mexendo. Dizem que é exatamente como o lugar que mais se gostava em vida. Como é aí? Onde você está agora? Se for verdade, então ainda vai haver guerra. Eu não me lembro de termos vivido algum lugar onde não houvesse guerra. Não do nosso lado. Tenho inveja de você. Poder fechar os olhos e simplesmente não se preocupar. Apenas deixar que a morte veio. Que a morte venha. E ela veio. Boletim de guerra. O grupo de soldados que estava dado como desaparecido foi localizado. Eles foram encontrados juntos, sãos e salvos. Silêncio. Eu já sei o que é. Esse é o som da indiferença. Eles nos cobriram com terra, mas a camada mais grossa é o silêncio que reina do lado de lá. Por mais que a gente tente, lute, sempre vai haver essa camada que vai impedir que as nossas vozes passem. Eu espero que alguém do lado de lá faça alguma coisa, que alguém fale, que alguém grite. Só assim para tirar a gente daqui. Os soldados confirmaram o ataque que sofreram de um grupo inimigo, mas contornaram a situação. Eles também devem ter sentido o nosso peso. Isso incomodou eles. Fomos um fardo impossível de suportar. E é disso que essa guerra se trata. A tentativa de se livrar de pesos. Mas continuamos pesando, eles continuam tentando se aliviar e os buracos continuam se enchendo. Pesava assim quando você morreu? Qual é meu peso nisso tudo? Quer dizer que o peso da guerra, dos companheiros mortos, dos que matei, dos que deixei morrer, tudo sobre meus ombros, tudo sobre a terra, sobre você? Após serem localizados, os soldados contaram que se depararam com um grupo suspeito, que circulava de maneira perigosa nas redondezas e iniciaram a averiguação. Foi aí que houve o ataque. A terra tá quente, mas eu ainda sinto frio,
porque meu corpo está encharcado. Já deve ter amanhecido. Eu não consigo ver o sol, mas eu sei disso, porque meu rosto encosta na terra e sente o calor. Se eu não tivesse sido desobediente, talvez estivesse andando agora em solo quente, de roupas secas. Como minha mãe dizia, morri na praia. Ela também dizia que a frieza perfura a gente como uma bala que chega mais depressa que o barulho do disparo. Os soldados usaram uma pá para se defender e conseguiram sair vitoriosos. Eles receberão medalhas pela conduta. Não há informações sobre a identidade, precedência ou localização dos soldados inimigos. O caso foi encerrado. Movimento 3, torpor. Mais fundo ainda. Já se passou muito tempo desde que os soldados estão no buraco. Os soldados que ainda estão vivos quase se esqueceram um do outro até que se encontraram. Oi, Tô aqui. sou eu. Ainda. Não sei se dá pra me escutar, Por enquanto. mas eu tô tentando resistir. Talvez seja a minha última tentativa de ser ouvida. Você me ouve? Me escuta. Quanto tempo faz? Horas, dias, semanas, não sei ao certo. Me parece que não pode acontecer. Tempo suficiente para não saber o que é pele e o que é terra. Na minha cabeça parece que aconteceu algum segundo. Eu ainda ouço os barulhos da pá batendo na terra, como se eu estivesse preso naquele instante. O tempo todo eu reviro o momento, o ataque, a terra, os corpos, e quando acaba, começa tudo outra vez. Isso. É uma prisão. Nascemos na guerra, crescemos na guerra, vivemos na guerra e agora morremos no buraco que ela abriu. Mesmo na linha de frente, eu sempre tentei fugir. Eu encarei de frente, mas a minha luta sempre foi ignorada, rebaixada, invisível. Era como se eu não fosse soldado. Mas não adiantou. Muito cedo ou tarde, a guerra ia esbarrar na gente. Soltou o peso todo de uma vez sobre nós. Será que vocês ainda se lembram? Eu sei que estão preocupados. Se estiverem soterrados com nós, Já devem ter sentido a nossa falta e agora estão lutando para nos ter de volta. se estiverem também cobertos por toneladas de terra, também invisíveis para o mundo. Estou em grande número, estão com raiva, vão protestar. Eu sei que vão. Talvez não me encontrem porque nem eu sei onde eu tô. Daqui onde estou, meu corpo pede arrego. Eles tiraram o que puderam de mim. Mas, mesmo sem ver, eu sei que está amanhecendo outra vez. não consigo sentir a terra esquentando. A lama está seca, talvez seja possível cavar. Mas que a gente tente, continua impossível. Eu vou morrer aqui. É por isso que eu sussurro debaixo da terra na tentativa que vocês me ouçam. Espero que a guerra tenha dado uma trégua. Ou que a minha morte ponha um fim nela. Mas se isso não acontecer, é preciso continuar tentando. Os boletins de guerra. Não acreditem neles. Eles nunca serão verdadeiros o bastante para contar o que aconteceu aqui. Soldados inimigos vão fazer o caminho de volta e vão desviar de onde nos enterraram. Eles vão nos dar como desaparecidos. Eles vão dizer que foi culpa nossa. Eles vão dizer que não viram. Eu não sou invisível. O que eu fiz para que isso acontecesse?
Foi minha culpa. É isso que eles querem que pensemos. Eu confesso. Eu não fiz nada. Eu fiz coisas ruins. Naquele dia eu só coloquei o pé pra fora. Eles sabiam do que eu fiz. Me confundiram com o inimigo e pensaram que o que eu tinha na mão fosse uma arma. Lancei granadas. Atirei contra soldados. Matei para não morrer. Foi a guerra que me tornou uma ameaça. Foi a guerra que me tornou uma ameaça. Eu não escolhi Eu ser não um escolhi soldado. ser um soldado. Seria em alguns dias. Não seria uma festa grande, nem surpresa, mas seria a minha promessa de que a data não passaria em branco. Conforme o dia fosse passando, fosse chegando, eu convidaria as pessoas mais próximas, não muitas. E um dia antes eu deixaria tudo enfeitado. E esse seria o meu presente. E no dia eu ficaria feliz porque todos estariam felizes. Também passaríamos um dia inteiro como se onde vivemos não existisse guerra. A guerra vai parar por um tempo. Já vimos acontecer antes. Vou admitir que é horrível o que fizeram conosco. Vai parecer que finalmente os soldados poderão respirar aliviados. Mas eu continuarei desaparecido. Mas eu ainda estarei injustiçada. Eu não estarei na sua festa. Mas os que me mataram ainda estarão livres. Não vai demorar muito para que se esqueçam. E vai começar tudo de novo. É assim que essa guerra faz. As pessoas esquecem. Acham que é uma trégua. Então recomeça. Como será que vamos chamar lá fora? Soldado atingido. O soldado desaparecido. O soldado arrastado. O soldado morto ontem. Anteontem. O soldado morto amanhã. Eu não lembro mais qual é o meu nome. Nossas identidades desapareceram. Quando eu fecho os olhos para lembrar, eu não consigo pensar em mais nada. Então eu os abro num susto, engulo um pouco mais de terra e meu coração quase para de bater. Não é vida, nem morte. É uma sensação esquisita de formigamento. Gosto estranho. Você sente? Eu odeio esse gosto. De medo. Eu odeio sentir medo. Saudade. Eu odeio ter saudade. Frio. Odeio sentir frio. Gosto de terra. Eu odeio terra. Eu odeio as raízes disputando espaço no buraco. Eu odeio esse buraco. Eu odeio o escuro. Eu odeio a sua respiração. Eu odeio a guerra. Eu odeio ter ódio. Eu odeio a guerra que me ensinou a odiar. Eu odeio sentir dor. Eu odeio estar enterrado vivo. Eu odeio querer sair. Odeio não poder. Odeio agora. Odeio agora mais do que antes. Eu odeio o meu corpo. Eu odeio a porção espessa de ódio que sai dele quando exprimido pela terra desse buraco. Eu odeio eles que enterraram a gente aqui. Eu odeio ter cavado. Eu odeio as pás. Eu odeio 111 vezes. Eu odeio esse ódio silencioso de quem aguenta calado os horrores dessa guerra. Eu odeio a frieza cortante de quem fecha os olhos diante dela. Eu odeio o peso esmagador das mortes que a guerra causou. Eu odeio agora, mais do que odiava um segundo atrás. Eu odeio o jeito que me sinto culpado. Eu odeio ter razão. Eu odeio admitir que devia ter ficado e lutado. Eu odeio como a morte é normal. Eu odeio essa vontade de matar. Eu odeio como a morte não chega logo. Eu odeio esquecer. Eu odeio ser esquecido. Eu odeio ter todas essas coisas que eu planejava dizer, mas que não disse. E por conta delas eu estou aqui, na tentativa de falar com vocês, que não sentem ódio nenhum, que não sentem raiva nenhuma, que não sentem nada, nada, que apenas assistem enquanto me levam e me despedaçam, que esperam sentados pelo fim da guerra na esperança de que terão algum lugar morar ao meu lado.
Mas nada disso vai acontecer porque a distância entre nós é funda como um poço, como um túnel, como um buraco. A luz que ilumina o espetáculo que vocês assistem é só o ponto embaçado de onde eu estou agora. Mas eu não pedirei ajuda, porque quando a guerra me deu a patente de soldado, ela também me deu uma casca grossa, que me feriu por dentro, que me impediu de ser bom, que não me deixou pedir, suplicar, que me trouxe até aqui. E por isso eu te peço com todo o amor que eu nunca tive nos tempos de guerra, que se vocês me encontrarem, não me desenterrem, porque eles me feriram. Eu não sou mais eu. Apenas cheguei bem perto de onde eu estou e digam meu nome, porque eu não me lembro mais dele. Um dia. Apenas um dia. Se tivéssemos esperado só mais um dia para querer abandonar a guerra, não estaríamos aqui. 1 hora, 1 minuto, 1 segundo a mais teria feito toda a diferença. Eles ainda estariam lá, esperando alguém para matar. Você estaria em casa preparando café. Você estaria em casa vivo. Você teria voltado com o pão que saiu para comprar. Eles não teriam te pendurado no pau de arara. Eles não estariam na esquina te esperando. Não teriam te dado choques até você ficar desacordado. Você não ficaria em casa para almoçar junto. Você não teria gritado de dor até seu coração parar. A trava não ficaria quebrada e você não cairia no chão. Eles não precisariam sumir com seu corpo. Você não estaria sendo arrastada por metros e seu coração estaria batendo agora. As pessoas não estariam se perguntando: cadê você agora? Eu não estaria sussurrando as pedras. E eu estaria dizendo todas essas coisas pessoalmente. Mas e a guerra? Acabou? Ela teria acabado? Ela não acaba. A guerra ainda estaria do lado de fora. A guerra ainda existiria se nós não estivéssemos aqui. Em algum canto. Um outro soldado, talvez jovem, talvez negro, talvez refugiado, criança ou mulher, morreria no nosso lugar porque eles Os soldados inimigos ainda estariam lá, esperando alguém para passar. e um outro buraco seria aberto. E outro alguém teria sua identidade, sua memória, suas histórias enterradas junto com a vida. E é por isso que eu tô tentando falar pra vocês. Para você. Essa guerra é cruel. É uma guerra cruel. Eu tô tentando resistir. Se vocês estiverem aí, Andando em círculos, procurando a minha cova. saibam que eu estou em todo lugar. A sola dos seus sapatos está suja com o meu sangue. Não adianta me procurar. Só me escuta. Escuta, Essa é a minha última tentativa de ser ouvida. eu queria estar aí, Eu não queria deixá-los pra trás. mas eu sei que Eu não vou voltar. não. Nem um dia, nem 1 hora, nem 1 segundo, nem 1 minuto a mais. Nada teria feito diferença. Um dia depois poderia ter caído uma bomba sobre nossas cabeças. E não é assim que se luta essa guerra. Enquanto vestíssemos nossa farda, seríamos alvo em qualquer lugar, em qualquer tempo, nessa guerra. Se não fosse a gente, teriam sido outros como estão sendo agora. Então como é que a gente luta essa guerra? Movimento 4. Decompor. Os soldados estão mortos. Agora eles são apenas vozes. Do lado de fora começam as perguntas sobre os corpos encontrados. É mais um dia na guerra. O que vem agora?
eles nos recolhem como se fôssemos pedras no meio da terra. Nossos corpos são levados, mas ficam nossa memória e identidade como adubo para o solo bombardeado. Nos tornamos estatísticas. Não vai haver sepultamento. Seremos velados em campos em branco, no território inimigo, selados com catalogações. Identificação. Meu nome é... Local da morte. Escuro, lama, galhos, folhas, asfalto. Causa da morte. Dor, respiração, terra. Identificação. Soldado 34-215-11. Local da morte. Uma emboscada. Causa da morte. Os soldados inimigos. Identificação. Estudante de escola pública. Patente. Filho único. Classe. Operária. Antecedentes criminais. Não possui. Idade. 10. Classificação. Alta periculosidade. Local da morte. Na porta de casa. Hora da morte. Antes da escola. Causa da morte. Tiro de fuzil. Observação. Disparo efetuado pelas costas, na cabeça. Festa de aniversário cancelada. Situação do caso. Arquivado. Identificação. Não se lembra. Classe. Não pertence. Patente. Não possui. Peso. Não sente. Local da morte. Não conhece. Causa da morte. Não sabe. De novo numa pilha de corpos. Um em cima do outro. Agora em forma de folhas e mais folhas de papel. Continua pesado, apertado, e o frio vem agora dos olhos de quem nos lê. Identificação. Nome feminino. Sexo. Masculino. Identificação. Desempregado. Classe. Pobre. Antecedentes criminais. Sim. Hora da morte. Incerta. Local da morte. Ainda desconhecido. Causa da morte. Não revelada. Observação. Corpo não encontrado. Situação do caso. Esquecido. Identificação. Muitas. Local da morte. Todos. Causa da morte. Uma. Identificação. Soldado... Eu não me lembro. Alguém se lembra? Local da morte. Cheio de raízes. Causa da morte. Esmagamento. Causa da morte. Soterramento. Causa da morte. Uma pá. Causa da morte. Eles. Causa da morte. Desisto. Reconhecemos entre nós outros soldados que também morreram em combate mesmo sem terem se alistado. As pilhas de fichas, por mais imprecisas que elas sejam, elas nos dão pistas do longo histórico dessa guerra. Nos lembramos de uns. Esquecemos de vários outros. Conseguimos prever os que ainda estão por chegar. Identificação. Unhas pintadas, aplique de cabelo, maquiagem, silicone, saia curta. Sexo. Masculino. Identificação. Nike, iPhone, Adidas, Oakley. Local da morte. Na rua cheia. Hora da morte. Tarde demais para o horário da guerra. Causa da morte. Perturbação da ordem da guerra. Identificação. Empregado, assalariado, mão de obra. Idade. Novo demais para conseguir. Velho demais para mudar. Local da morte. Um pouco no ônibus. Um pouco nos trilhos, um pouco no chão da fábrica. Causa da morte. Às 12 horas. O aperto do vagão. A volta para casa. O saldo negativo. O assédio, a violência, o machismo. Os projetos de lei. Situação do caso. Normal, conformado, aceito. Identificação. Mãe. Patente. Patente. A mais forte. Antecedentes criminais. Nenhum. Hora da morte. Hora de preparar o almoço. Causa da morte. A violação do corpo. Em algum lugar, alguém começa vagamente a se lembrar de quem fomos um dia. Mas as pilhas de fichas não dão conta da nossa memória. E começamos a assumir um pouco mais. Identificação.
Senhor, Identificação. Senhora, Identificação. Ele e ela, os dois, nenhum, nenhuma. Identificação. Bicha, puta, viado, drag, gay, lésbica, sapatão. Data de nascimento. Várias. local da morte, na sua cidade, no seu bairro, na sua esquina. Hora da morte, às 3h48, às 21h17, às 111 da manhã, à meia hora, daqui meia hora, em 1 minuto, em 1 segundo, nesse causa momento. da morte, fé, tradição, moral, não natural. Causa da morte. Desrespeito, intolerância, ódio. Não natural. Causa da morte, faca, pau, pedra, lâmpada, não é natural. Observação: silicone vencido, cicatriz no abdômen, face flácida. Situação do caso, abafado. Local da morte, frio. Local da morte. Apertado. Local da morte, estreito. Local da morte, não mencionado. Local da morte, distante. Agora as nossas vozes estão nas manchetes e todos acham que sabem quem nós somos. Mas na verdade não sabem. Nossos nomes continuam enterrados. De um lado, os que ainda querem nos enterrar. Do outro, quem nos procura. Identificação, Eu não. Patente. recusada. Idade, Eu não faço mais aniversários. Altura. Fundo, bem fundo. peso, Esmagador. local da morte, Um buraco. local da morte, 111 buraco. vezes que a pá bateu sobre o buraco e as pequenas pedras que caíram nos olhos e o gosto de terra que obstruiu a respiração e 111 vezes cada uma delas. observação, corpo em avançado estado de decomposição, situação, reinicia tudo outra vez, de novo. Identificação. Estrangeiro, Patente. refugiado, Local da morte. ainda na guerra, Causa da morte. ainda há guerra. Identificação, O soldado morto. O pedreiro desaparecido, O menino baleado. A mulher arrastada. a travesti espancada, A estudante assassinada. Adolescente estuprada. patente, Doméstica. Estudante. Desempregado. não classificado, Pai. Mãe de 5. filho caçula, Militante. Local da morte. Na favela, na rua, na porta de casa, no matagal, na sarjeta. aqui, ali, agora, depois, amanhã, depois de amanhã, de novo. Causa da morte. a trava do porta-malas, o tiroteio, a suspeita, o preconceito, o racismo, a polícia. Filiação. Vai chorar, não vai entender, vai se revoltar, vai ter a vida destruída, não vai comer, não vai sorrir, não vai mais viver. A essa altura já assumimos por completo. Somos tirados do buraco sem nem saberem como viemos parar aqui. Quantos mais de nós precisarão ser catalogados para que saibam quem somos de verdade? Situação do caso. Encerrado. Nada. Quando um corpo é coberto por terra, qualquer tentativa de movimento pode ser mortal. Uma grande quantidade de terra limita os membros e seu peso age sobre o corpo causando dor, asfixia e esmagamento.
Muitos corpos são soterrados diariamente, não apenas por terra. Dependendo das circunstâncias, são os repetidos movimentos que levam o corpo a se exaurir até a morte. Nessas situações. Bastam alguns movimentos para que o sepultamento de um corpo soterrado, ainda vivo, seja definitivo. Recomendação, então, diante da situação de soterramento involuntário em vida, seria a inércia? A inércia?